E aí, turma da 115.4, Direito Eleitoral, tudo bem? Excepcionalmente não vou poder estar com vocês, né? Pela manhã do dia 15, tem uma audiência às 9 horas da manhã, falei com a liderança da sala e vou disponibilizar um texto, né, com um resumo sobre soberania popular, organização eleitoral, sobre voto, sobre os sistemas eleitorais, tá? E, junto ao texto, esse pequeno vídeo aqui com algumas digressões, com algumas discussões doutrinárias e conceituais, para que vocês possam digerir o texto junto com essa nossa fala, tá bom? Agradeço bastante a compreensão de vocês e a possibilidade de a gente não perder nosso encontro semanal, né? Utilizando aí essas ferramentas novas que, de alguma maneira, a pandemia acabou nos trazendo. Então, turma, a gente já conversou sobre o aspecto da democracia como um direito fundamental, né? É um direito que surge reforçado na Constituição Federal de 1988, estabelecido como um dos valores da República. E surge para o processo eleitoral, evidentemente, como um princípio que informa a soberania popular, né? Todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido. E a partir dessa instrumentalidade, né, dessa locução, por assim dizer, né, do texto constitucional e do texto infraconstitucional, a gente já traz ali esse princípio da soberania popular no artigo 1º da Constituição Federal, no parágrafo único, né, esse texto que eu parafraseei agora há pouco, né, todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido. Diz mais o texto, né, que esse exercício do poder, ele ocorre através de uma representatividade, e aí é onde entra o processo eleitoral, né, porque o processo eleitoral vai dar voz e vez justamente a essa representatividade, ou mesmo diretamente nos termos que a própria Constituição Federal de 88 prevê. Tá? Então, só para reforçar essa temática, é uma temática que a gente já discutiu em sala de aula, esse princípio da soberania popular é um princípio erigido à cláusula pétrea, já trazido ali no artigo 1º da Constituição Federal, de 1988, e traduz o primado da democracia, né? A democracia como um regime de excelência, aonde será exercida toda essa atividade de representatividade e que informa o processo eleitoral de maneira muito contundente, né? É necessário que as normas infraconstitucionais que são trabalhadas para a consecução do processo eleitoral ocorram com a visualização dessa circunstância, né, de que a democracia é um princípio constitucional e tem esse ar, inclusive, de cláusula pétrea. Então, a partir daí, é de se verificar que o exercício dessa democracia, através da representatividade, vai dar-se, evidentemente, por força do voto, né? Capacidade de comparecer às urnas, né, de um colégio eleitoral pré-estabelecido, também na forma da lei, né, comparecer às urnas e decidir quem serão esses representantes democráticos, né? Uma maneira de organização política, né, onde a sociedade, através do seu instrumental, através das leis aprovadas no Congresso Nacional, no nosso caso, né, determina quantos, quais e como, né, dessas pessoas oriundas desse colégio eleitoral
poderão representar a sociedade. Tá? Então, a democracia representativa é essa figura que surge ali no artigo 1º da Constituição Federal, parágrafo único, e que traduz e informa de uma maneira muito contundente toda a estrutura legal, toda a estrutura jurídica das eleições. Do outro lado, a democracia participativa é a capacidade que cada cidadão tem por si, ou em organizações, né, da vida civil, né, influenciar também, eventualmente, na forma da lei, na forma pré-estabelecida infraconstitucionalmente, em atos de gestão, em atos de decisão desses representantes democráticos. Né? A capacidade que teria ou que tem, né, cada um desses eleitores, por assim dizer, a seu tempo, a sua condição e na forma que a legislação prevê, e nós vamos descobrir já já que formas serão essas, de influenciar diretamente nas gerências, né, do Estado, né, exercendo assim não só a capacidade de eleger os seus representantes, mas de influenciar também na própria estrutura democrática. Tudo bem? Pois bem, e aí, turma, precisa se verificar o exercício dessa representatividade a partir de alguns elementos mínimos, básicos, que são trazidos pela própria pela própria Constituição Federal de 1988. Né? Primeiro, a estrutura da divisão de poderes, né, que remonta o livro dos Espíritos das Leis de Montesquieu, né, que divide o Estado, até então configurado numa única persona do rei, do soberano, divide uma estrutura de 3 poderes: poder legislativo, poder executivo e o poder judiciário. No nosso modelo constitucional, adotamos que o poder legislativo e o poder executivo são eleitos diretamente pelo povo, né, através de uma votação direta, de um sufrágio universal, a capacidade de que cada cidadão, de que cada eleitor, né, cada cidadão evidentemente investido dessa capacidade eleitoral ativa, né, de comparecer às urnas. No Brasil se estabelece a faculdade de ser eleitor a partir dos 16 anos, tendo a necessidade de uma inscrição no determinado colégio eleitoral, onde você adota um domicílio eleitoral, qualquer local, qualquer cidade onde você tenha minimamente qualquer atividade, seja profissional, seja familiar, né, qualquer vínculo com essa área geográfica. Né? E aí você passa a ser eleitor naquela circunscrição, votará nas eleições municipais e votará também nas eleições gerais naquele local. Né? E adota também, para o exercício da representatividade democrática, né, que aí já é a capacidade passiva da participação de cada cidadão no processo eleitoral, quer dizer, a capacidade de votar e a capacidade de ser votado, portanto, a capacidade ativa e a capacidade passiva. Né? Nessa circunstância, é necessário, sem nenhuma tergiversação, a necessidade de que essa pessoa seja filiada a um partido político. Então, no Brasil, as atividades políticas, né, como organismo coletivo de organização de determinado núcleo da sociedade, o movimento da sociedade, se dá através dessa instrumentalidade que é o partido político. Então, cria-se um partido político, estabelece um partido político para que a partir daí as pessoas que tenham desejo de uma representatividade democrática, portanto, de exercerem não só a capacidade eleitoral ativa, mas a capacidade eleitoral passiva, serem votados, necessariamente devem estar inscritos, né, filiados a um partido político. Na atual legislação, essa filiação deve necessariamente
ter pelo menos 6 meses antes do pleito, né, antes da disputa eleitoral que esse filiado pretende lançar-se. Tá? Então, o partido político no Brasil ele tem uma liberdade de criação, de fusão, de incorporação e de extinção, inclusive, muito ampla, muito aberta. Né? Basta uma organização desses elementos, dessas pessoas que tenham esse interesse, né, orgânico, né, de criar essa possibilidade de representatividade, basta que eles cumpram minimamente, né, um regramento estabelecido ali, o Código Eleitoral, né, na lei eleitoral, dando um caráter de nacionalidade àquele partido, né, dando um caráter de que essa representatividade ela se espraia em todos, ou quase todos, ou um número mínimo indicado pela lei, dentro dos estados nacionais, dentro dos estados brasileiros, para que esse partido possa, né, instituído, recebendo uma outorga do TSE, concorrer nas eleições e assim almejar os espaços de representatividade democrática. Tá? Os partidos no Brasil, eles detêm algumas prerrogativas, justamente porque são órgãos dessa natureza e que têm essa funcionalidade e a capacidade de apresentar opções para essa representatividade democrática. A lei institui, né, que os partidos eles detêm algumas prerrogativas justamente para que essa funcionalidade nacional ela possa alcançar o maior número de pessoas possíveis, né, de eleitores possíveis, assim oferecendo uma opção de representatividade. Então, acesso gratuito à rádio e televisão para divulgação dos programas partidários, das propagandas, né, eleitorais, inclusive durante o processo eleitoral. Tem o monopólio das candidaturas aos cargos eletivos, né, tanto no executivo quanto no legislativo. O Brasil não admite candidaturas avulsas. Tem a legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal, né? Portanto, uma legitimidade muito pujante, né? Para se ter ideia, apenas o Ministério Público e entidades como a OAB possuem a mesma capacidade, né? Então não é qualquer coisa, é algo de controle de constitucionalidade na medida em que o partido pode questionar, né, a estrutura de qualquer legislação sob o ponto de vista constitucional. Pois bem, e aí, turma, como o exercício dessa soberania popular, né, e da representatividade democrática, vem a figura das eleições, né, do processo eleitoral propriamente dito. Já tive a oportunidade de dizer a vocês, quando a gente discutiu sobre o objeto, né, da justiça eleitoral, sobre a finalidade da justiça eleitoral, de que a razão de ser da justiça eleitoral é exatamente promover eleições que possam garantir essa representatividade de maneira que ela não sofra nenhuma interferência externa na compreensão e no desejo de escolha do eleitor. Então as eleições elas devem ser livres, participativas, competitivas. Os candidatos eles devem ter, né, a possibilidade de expressão e de apresentação das suas proposições em pé de igualdade, evidentemente essa igualdade equilibrada em razão de cada espaço de representatividade que cada partido desse já tem, igualdade de oportunidade das candidaturas, a liberdade do exercício do sufrágio garantido pelo voto secreto, né? O nosso sistema privilegia e protege o sigilo do voto, né? O resultado das eleições não pode e não deve provocar resultados que possam ser perigosos para o próprio exercício da democracia. Como eu acabei de dizer, a democracia é um valor constitucional, é um primado da República Brasileira
né? E a partir daí deve ser consolidada através de todos os instrumentos legais, né, de todas as fontes do direito, a decisão do eleitor, né, os votos que forem depositados em confiança àquele candidato para a representatividade democrática garantem essa representatividade por um tempo definido de mandato, né? Nós adotamos 4 anos como a possibilidade do exercício desse mandato. No caso das eleições majoritárias, a possibilidade de mais uma concorrência, né? A reeleição na representatividade parlamentar, do sistema proporcional, a possibilidade de renovação desses mandatos a cada 4 anos, mas evidentemente passando pelo crivo do processo eleitoral, portanto, configurando e mantendo um mandato dentro da estrutura dos 4 anos. E a abertura dessa confluência de institutos, né, de valores constitucionais e infraconstitucionais, de modo a garantir uma participação popular direta, né, sem qualquer, como eu diria, sem qualquer influência que não sejam as influências previstas constitucionalmente e legalmente, né? Basta dizer para essa consideração que a justiça eleitoral, o processo eleitoral e essa representatividade democrática a partir do exercício do voto direto, né, da capacidade de cada cidadão, de cada eleitora, de cada eleitor dirigir-se até as urnas e exercitar esse voto de maneira igualitária, universal e secreto, né? São valores intrínsecos ao voto previstos na legislação brasileira, né? A partir desse arcabouço constitucional, cada cidadão tem direito de exercer um voto e esse voto tem a mesma validade, o mesmo peso para cada um de eleitores per si, né? Sem nenhuma discriminação de sexo, raça, língua, profissão, classe social, educação, sendo apenas necessário que essa pessoa tenha os requisitos mínimos estabelecidos na lei para poder ser eleitor. E aí esse voto universal abrangente, ele é igual, né? Não há nenhuma diferenciação no valor dos votos pela ocupação social, pela ocupação profissional, em razão da intelectualidade de alguém, mantendo justamente a igualdade e a universalidade como valores de segurança à democracia. E, por fim, a capacidade do exercício secreto do voto, né? O voto, ele é exercido de maneira a que o cidadão, a cidadã que expresse aquela escolha, possa fazê-lo secretamente, justamente para não correr riscos de ser admoestado pela escolha que fez, né? De ser cobrado pela escolha que fez, podendo assim exercer livremente o voto, né? Protege a legislação infraconstitucional com base nesses fundamentos constitucionais, turma, o processo eleitoral e, portanto, o sufrágio, né, como princípio e fim do próprio processo eleitoral, de eventuais abusos de poder político, abusos de poder econômico e abusos dos meios de comunicação. Isso evidencia que esses 3 elementos eles estão presentes nas eleições. O poder político está presente nas eleições, né? A estrutura dos partidos políticos já é a estrutura de um poder político em si mesmo, né? O poder econômico está presente nas eleições. As eleições no mundo capitalista custam um valor econômico, existe um valor econômico, esse valor é absolutamente inegável, existe esse valor. E a utilização dos instrumentais de comunicação, internet, televisão, rádio, que estão à disposição dos partidos e dos candidatos.
Portanto, esses três valores eles não são ilegais, muito pelo contrário, né? Eles são valores que são previstos na lei e que devem servir justamente para que os partidos, de maneira organizada, possam apresentar os seus candidatos em pé de igualdade e a apresentação desses candidatos em pé de igualdade possibilite o exercício do voto livre, né? A manifestação livre da escolha, tá? O que a lei coíbe, e coíbe justamente para que se mantenha a rigidez do sistema democrático a partir, né, da liberdade nessa escolha, são os abusos. Portanto, o abuso de poder econômico, o abuso de poder político e o abuso dos meios de comunicação. Tá? Ao longo do curso, nós vamos tratar desses abusos com mais vagar, com mais calma, conceituando o que seria cada circunstância dessa e quais as penalidades que, eventualmente, candidatos, partidos possam sofrer quando incidem nesses abusos. Tá bom? Então, esses três valores, né, voto universal, voto igual e voto secreto, permeiam o sufrágio brasileiro, né? A possibilidade do exercício desse sufrágio de maneira a que essa representatividade democrática surja do processo eleitoral como um parâmetro de simples escolha dos eleitores. Né? Nós adotamos também o sistema do voto direto. Nosso voto ele é direto, né? A democracia brasileira se fortalece, inclusive, quando há essa capacidade de que o eleitor, por si, né, no exercício do sufrágio, escolha diretamente o representante que melhor lhe aprouver pelas razões que entender que deva fazê-lo, né, que lhe sejam interessantes. Por exemplo, uma das democracias mais antigas e mais fortes no mundo, como a democracia americana, o exercício do voto é indireto. O eleitor americano vota em delegados, em estruturas de representatividade locais, e esses delegados é que votarão nos candidatos, né? Por isso que não é não usual a possibilidade de que os votos diretos e os votos desses delegados não confluam necessariamente, né? Algumas eleições americanas já estabeleceram uma diferença entre os votos diretos e os votos dos delegados, aonde quem logrou êxito nas eleições não foi quem necessariamente teve mais votos diretos. E tudo bem, porque essa é uma escolha constitucional e essa é uma escolha ali própria, né, dos meios de estrutura do direito eleitoral americano a partir da Constituição americana, e é uma escolha, né? A nossa escolha é pelo voto direto, tá? Sem a necessidade de colégios eleitorais pela representação através de delegados, que depois é quem promovam a escolha dessa representatividade democrática. Tá bom? Dito isso sobre a representatividade democrática e compreendendo que essa representatividade democrática surge desse princípio constitucional da soberania popular, né? Todo poder emana do povo e em seu nome será exercido diretamente ou através de representantes escolhidos livremente. Dito isso, vamos tratar um pouquinho da participação direta, né? Porque a Constituição Federal prevê também a possibilidade da participação direta dos eleitores, né? Não só a capacidade ativa de votar ou passiva de ser votado, mas do exercício de uma cidadania plena que, de alguma maneira, influa nas escolhas administrativas desses representantes populares, né? Então, há essa possibilidade já também a partir do artigo
um parágrafo único da Constituição Federal. Então, essa democracia participativa, ou democracia direta, ela é um modelo de organização política na qual há uma legitimidade do povo, né, ao exercer diretamente, sem a intermediação desses representantes democráticos, nas decisões, no controle, na fiscalização do que ocorre na seara pública, né, na administração pública. Por isso que se diz que essa participação é direta. E aí, por exemplo, a votação em consultas populares, sejam em referendos, sejam em plebiscitos, né? Além da participação, da possibilidade de uma lei de iniciativa popular, é um exercício de participação direta da democracia, onde a sociedade, né, organizada exerce essa circunstância. A participação em conselhos de gestão, de fiscalização de serviços públicos, né, também é um exercício de participação direta. Nós temos os conselhos municipais de saúde, nós temos os conselhos municipais de educação, nós temos os conselhos municipais que funcionam também na assistência social. Todos esses conselhos, eles são permeados por pessoas, né, que passam por um processo mínimo de escolha, mas não uma eleição de uma representatividade popular no exercício de um mandato eletivo, né, mas a partir da atuação das pessoas, desses populares, nos conselhos, né, dá-se exatamente a participação direta, né, sem a necessidade de uma intermediação. Tá? Então, a própria Constituição Federal ela traz atributos, né, da possibilidade dessa participação direta, e a lei, né, traz a instrumentalidade de como essa participação direta pode ocorrer. Né? E aí os referendos, os plebiscitos, a própria atuação junto a esses conselhos, a possibilidade de uma lei de iniciativa popular, né, onde as pessoas se organizam e a partir dessas organizações, dessas grandes comoções sociais, propõem leis, né, leis muito significativas foram criadas a partir da iniciativa popular, ainda que no meio do caminho, por razões técnicas, por razões da formalidade, essas leis não tenham conseguido chegar rígidas, né, como uma lei de iniciativa popular, adquiriram padrinhos no meio do caminho, elas surgiram inicialmente com essas características. Por exemplo, para a gente ficar no campo eleitoral, a chamada lei da ficha limpa, né, a lei da moralidade, da probidade eleitoral, 135/2010, lei complementar 135/2010, que criou alguns elementos novos que foram incorporados, a possibilidade de que ex-gestores fossem declarados inelegíveis e, ao serem declarados inelegíveis, não tinham a capacidade eleitoral passiva, justamente porque feriam a probidade eleitoral. Essa é uma lei de iniciativa popular, iniciada ali por movimentos da igreja, por movimentos da própria OAB, que por alguma razão não conseguiu vencer todos os trâmites da Lei de Iniciativa Popular no Congresso Nacional, mas que foi adotada por alguns deputados federais, por alguns senadores, e a lei foi levada a efeito a partir desses movimentos populares. A própria lei que instituiu também os crimes hediondos, conceituou os crimes hediondos, teve uma estrutura na sua criação muito parecida, né? Começando como uma lei de iniciativa popular e depois sendo adotada por parlamentares no Congresso Nacional. Então, a gente vê claramente que a Constituição Federal de 1988 estabelece a República e a democracia como valores intrínsecos ao próprio Estado brasileiro, e que toda a legislação decorrente, né, disso possibilita a representatividade democrática, né, num processo de escolha
de eleições livres, onde o sufrágio livre, universal, igualitário, secreto, garante que essa população, né, essas pessoas, esses colégios eleitorais possam livremente determinar quem serão os seus representantes e também a possibilidade que essas mesmas pessoas exerçam controle, fiscalização ou proposição de instrumentos legais, né, configurando uma participação direta no processo democrático, né, no amadurecimento desse processo democrático inclusive. E aí, turma, é importante a gente estabelecer também que para que essas relações ocorram, né, e para que essa representatividade, dizendo melhor assim, perfectibilize, né, e tenha instrumentais necessários em que a lei garanta a correta estruturação para que esses primados constitucionais possam não ser letra morta, né, surgem os sistemas eleitorais, né, as formas, as maneiras, né, as normas definidoras de como os eleitores vão fazer as suas escolhas, né, irão exercer o seu sufrágio. Tá? E aí nós temos duas modalidades muito claras, né, desses sistemas eleitorais, que é o sistema majoritário e é o sistema proporcional, né? Configuram-se, desculpem, dizendo melhor, fórmulas para o processo de escolha, né, para o exercício do sufrágio, para o exercício do voto, e a partir dessas formulações, né, a partir dessas escolhas, surgem esses dois grandes modelos de representação, que é a representação majoritária e a representação proporcional. Né? A representação majoritária, ela garante as eleições dos candidatos que obtiverem mais votos, né, de maneira direta e numa contabilidade personificada na escolha de cada candidato daquele. Né? Então, os candidatos majoritários, eles são receptores desses votos e disputam os cargos majoritários, né? A chefia do Poder Executivo nas três esferas de poder municipal, estadual e na União, né? Presidência da República, pelo depósito, o exercício do sufrágio diretamente a esses candidatos. Já o sistema proporcional, ele garante uma disputa em que a proporcionalidade, como o próprio nome diz, possa possibilitar o exercício de uma representatividade de vários nichos da sociedade, né? de vários grupos sociais que componham aquela estrutura social, de modo que uma conta aritmética, considerando quociente eleitoral, considerando quociente partidário, possa garantir que partidos que detenham uma representatividade popular muito mais contundente, né, numericamente, ocupem cadeiras nesse parlamento, mas partidos que detenham uma representatividade popular menor, mas ainda assim tenham essa representatividade popular, também tenham garantidos assentos ali. E essa estrutura, turma, ela existe justamente para que se possa garantir, dentro da estrutura legal, essa participação, né, nessa representatividade no exercício da democracia, né? A democracia, ao longo dos anos, né, e na próprio estabelecimento do processo civilizatório, ela surge como um sistema do povo para o povo e pelo povo, na garantia do exercício do desejo da maioria. Mas o tempo passa
e as necessidades sociais se aprimoram, evidentemente, e a partir desse aprimoramento, a democracia hoje não é só um sistema do povo para o povo e pelo povo e da maioria, mas um sistema que garante também os direitos e os interesses das minorias. Por isso o sistema proporcional, e aí o sistema proporcional é utilizado no parlamento, câmaras de vereadores, Câmara de Deputados, no próprio Congresso Nacional, na escolha dos deputados federais, o Senado, o sistema é majoritário, mas essa representatividade da população, né, nesses três níveis, município, Estado e União, dá-se proporcionalmente justamente para que o instrumental jurídico, o instrumental legislativo possibilite o exercício dessa representatividade a mais variada possível e assim a sociedade se veja representada também de uma maneira muito mais próxima à realidade, levando em consideração que essa representatividade ocorrerá proporcionalmente, né, a partir dessas estruturas legais. Tá? Nós iremos estudar em tempo oportuno, com mais vagar, né, como o sistema proporcional, né, como as equações matemáticas garantem essa proporcionalidade. Já evoluímos bastante, tínhamos a figura das coligações, né, onde as candidaturas proporcionais podiam juntar-se apenas para efeito de eleição, com isso mitigando, diminuindo a capacidade dessa representatividade ser mais abrangente, porque teríamos campeões de votos em cada coligação, atraindo, né, pessoas com menos capacidade de representatividade, mas ainda assim eleitas. E a gente vai compreender tudo isso quando a gente for estudar sobre o quociente eleitoral e quociente partidário. Tá? Então, turma, como apoio o texto que foi produzido para vocês, que foi disponibilizado para vocês, estão aqui essas pequenas digressões. Peço que assistam com cuidado. As dúvidas que surgirem, eventualmente a gente vai tirando pelos nossos canais de sempre, tá bom? Muito obrigado, bons estudos para vocês.